Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui Dr. Eduardo Reis, cardiologista. Hoje trago mais um vídeo aqui onde vou trazer 5 dicas de como você vai poder fazer para perder peso, melhorar sua saúde cardiovascular, sua saúde geral e o melhor, sem mudar a alimentação, se você quiser. Você pode até conseguir perder de 2 a 4 quilos em aproximadamente 2 semanas. Quer saber como é que você pode fazer isso? Me segue aqui, dá seu like, me acompanha, manda esse vídeo depois para todo mundo que você acha que precisa perder peso, melhorar sua saúde. Vem comigo! Pessoal, qual é que é a ideia aqui para que você consiga perder peso e consiga melhorar a saúde, melhorar a sua memória, consiga melhorar a sua saúde cardiovascular? O que você precisa fazer de uma forma geral, tá? Isso sem falar em alimentos especificamente. Vamos lá. Primeira dica que eu quero dar para vocês aqui. Comam porções menores. Como assim, doutor? Mas eu não como muito. Gente, eu conheço muita gente, inclusive esses dias no consultório, conversando com pacientes, a gente percebe que muitos até comem alimentos saudáveis, só que as porções não são adequadas. Uma dica que eu posso falar para vocês, como um prato de repente menor. Pensa comigo aqui. Você vai num restaurante, né, lugares que tem um buffet, que tem aqueles pratos ali à vontade, veja o tamanho dos pratos que você tem lá. São pratos grandes, são pratos que cabem muita comida. Isso é uma situação que realmente é feita de propósito, para que você possa botar mais alimentos, gastar um pouco mais e o restaurante poder ter um pouco mais de ganho. Só que para a saúde isso não é ideal. Então se você come um prato grande, reduza as porções, pode um prato menor. Não precisa ser em todas as refeições, mas em algumas refeições você faça isso e quanto mais você fizer, lógico, você vai ter mais benefício porque você vai estar ingerindo menos calorias. Isso é uma dica interessante porque a gente acaba comendo pelos olhos, na verdade, né? E você tem espaço, você acaba contando mais alimentos. Então essa é a primeira dica. Reduza as porções que você come ao longo do dia. Segunda dica, nas suas refeições, não ingira líquidos. Por que a gente deve evitar ingerir líquidos durante a refeição? Ingira quantidades mínimas necessárias para no máximo você ter uma limpeza ali do trato digestivo da boca. Quando você ingere líquidos, você primeiramente vai estar ingerindo uma substância que tem um pH que é mais alto que o do estômago. As enzimas que nós temos no estômago são enzimas que funcionam em meio ácido. O estômago tem que estar ácido para poder ter a melhor ação possível, principalmente sobre as proteínas. Logo, se você ingere líquido, você acaba diluindo essas enzimas, aumentando o pH do estômago e isso vai gerar uma dificuldade na digestão dos alimentos que você está ingerindo. Por isso, essa é uma segunda dica que pode ser interessante. Você vai conseguir ter uma melhor digestibilidade dos alimentos e com isso ter uma maior saciedade por mais tempo e mais precocemente. Terceira dica, pessoal. Saiam da mesa com um pouco de fome. Nunca comam até estar totalmente saciados. O nosso cérebro ele demora um certo tempo até conseguir perceber que a fome acabou. Vocês já tiveram aquela impressão que você chegou num lugar que estava com muita fome, você queria se alimentar logo, comer quantidades grandes de alimentos. Aí você vê uma porção de alimentos lá para você, no restaurante, por exemplo, e aí você fala assim, puxa, vai ser pouco, acho que eu vou ter que pedir mais. E aí você pede. Ainda nem chegou a terminar a sua refeição, mas você vai lá e pede. Demora um tempo, prepara e tal. Quando chega, você fala assim, mixa, eu não estou mais com aquela fome que eu estava. E você muitas vezes não consegue ingerir aquele alimento. Por que isso acontece? O nosso cérebro ele funciona recebendo informações do trato digestivo. E essas informações demoram a chegar até lá. Existem hormônios como a leptina, que dão saciedade, e a grelina, que dão fome. Eles demoram a se autorregular. Então, uma dica importante é você sempre tentar comer porções menores, de forma que você fique com um pouquinho mais de fome, né? Como eu falei na primeira dica, porções menores, isso vai gerar um pouco mais de fome. E tenha um pouco de paciência para comer, coma de uma forma mais lenta. Quarta dica, pessoal, comam 3 refeições ao longo do dia. Não há necessidade real de fazer mais de 3 refeições. Se tiver um bom café da manhã, um almoço razoável e uma janta, um lanche da noite tranquilo, com certeza você vai ter uma melhor distribuição dos seus alimentos ao longo do dia e isso vai ajudar você a perder peso. Por quê? Se você toda hora está se alimentando, come 4, 5, 6 vezes ao longo do dia, você está sempre ingerindo glicose.
dificilmente a gente vai ter uma refeição que não tenha glicose sendo ingerida, seja na forma de carboidrato, seja na forma do próprio açúcar. Então, isso vai gerar picos de insulina. A insulina sobe, vai inibir a queima de gordura pelo corpo e vai fazer com que a glicose passe a ser o combustível das células. E o excedente, para piorar, ainda vai ser acumulado no tecido adiposo. Então, 3 refeições seria o suficiente. E já pegando o gancho, eu vou dar a quinta dica. A quinta dica, essa é bem interessante, pessoal. Fazer 3 refeições, sendo que a primeira refeição, o café da manhã, seja a grande refeição do dia. O almoço, uma refeição um pouco menor. E a janta, pessoal, uma refeição mínima. Vamos botar assim, 50% das calorias do dia você bota no café da manhã. 30% você bota no almoço. 10%, 20% no máximo na janta. Por quê, pessoal? O organismo da gente, ele está preparado para funcionar melhor pela manhã e diminuir o seu funcionamento à noite. O nosso trato digestivo funciona dessa forma. Os nossos hormônios estão regulados dessa forma desde a época das cavernas, desde a época que nós não éramos ainda civilizados. E isso vem ainda ao longo do tempo, até os dias de hoje. Nós, homens modernos, estamos tentando mudar, modificar isso todos os dias. Mas no final, não há como essa mudança ser saudável. Logo, o ideal é realmente você fazer dessa forma. Dia desses eu estava estudando e vi um artigo muito interessante. Comparou-se 2 grupos de pessoas comendo a mesma quantidade de calorias ao longo do dia. Onde o primeiro grupo comia bastante pela manhã, um pouco menos no almoço, bem pouquinho na parte da noite. E o segundo grupo fazia o inverso, comia bem pouco no café da manhã, mais ou menos a mesma quantidade do almoço e uma grande refeição no período da noite. Em termos de perda de peso, os 2 grupos foram bem semelhantes. Mas aí houve uma coisa interessante e que muita gente reclama e fala no dia a dia para mim. Aquela fome de noite. E nesse grupo onde o café da manhã foi a maior refeição, houve uma menor queixa, uma diminuição muito grande da queixa da fome noturna. Qual é a vantagem disso? Você vai acabar tendo uma melhor digestibilidade de noite, você vai dormir melhor e com isso o seu dia seguinte vai ser muito melhor. Então, pessoal, essas aqui foram as 5 dicas que eu queria trazer para vocês, onde vocês vão poder perder peso sem mudar grandes coisas na alimentação e vão melhorar o seu metabolismo e o seu dia a dia. Muitas vezes melhorando até o seu sono, melhorando a ansiedade, melhorando a sua disposição. Se gostou desse conteúdo aqui, dá o seu like, se inscreve aqui no canal, manda para os seus amigos. Quem sabe vocês conseguem perder 2, 3, 4 quilos sem fazer tanta força assim. Não é isso? E escreve aqui depois. Conseguiu perder peso? Não funcionou? Seguiu a risca? Foi difícil? Comenta aqui para a gente poder conversar e saber o que aconteceu. Um abraço a todos e até a próxima.